Liberdade e pecado. Parecem dois termos que a gente tem, que a gente usa com certa frequência, mas muitas vezes a gente não pensa sobre eles, né? E muitas vezes eles até parecem meio óbvios, mas acredite, acho que não são não. E a gente vai tentar explorar um pouquinho disso hoje, beleza? Então, pode me interromper, não tem problema nenhum, ok? Vamos lá. O que é liberdade? O que é liberdade para vocês? Podem abrir o microfone aí. O que é liberdade para vocês? Diz aí. Um de cada vez, por favor. Poder de decisão. Poder de decisão, é isso? Eu acho que também tem muita questão de domínio próprio, sabe? Tá. De domínio próprio. Você não, às vezes, não ser escravo das seus próprios anseios. Aí você ter domínio próprio, autocontrole em cima até daquilo que você deseja. E aí isso você chama de liberdade? Eu sou assim. Não, muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, se a gente for um pouquinho mais para um pouquinho da definição, eu procurei ali no dicionário de filosofia, achei interessante a definição que eles usaram ali. Ó. É a condição daquele que é livre, capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência, autonomia. Palavrinha feia essa. Não tá tão longe do que eu falei. Não tá mesmo. Não tá mesmo. E, bom, eu tô colocando essa definição aqui pelo seguinte. O nosso Deus, ele é um Deus de liberdade. Muitas vezes a gente ouve isso aqui, né? A gente ouve falar sobre isso aqui, né? De alguma forma. E fica... Para muitas pessoas, eu acho que a resposta para essa pergunta seria não. Em função de um sentimento, de uma dificuldade, de experiências. E aí quando a gente fala, como é que um Deus vai ser um Deus de liberdade se ele me diz o que eu tenho, o que não tenho que fazer, se ele me põe uma série de regras, se isso, se aquilo. E eu acho que é aí que está o desafio. Da gente entender do que... Será que esse Deus é um Deus de liberdade? Alguém pode abrir aí 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Ó, a Cláudia veio também. Tô chegando. Boa, Peraí. Cláudia. Boa, deixa o teu microfone desligadinho só, tá bom? Por favor. Tá. E quando você quiser falar, você pode interromper, não tem problema. Beleza. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Quem lê para mim? Por favor. 2,17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Ok. Agora pega Isaías, capítulo 6, 61, verso 1. 61, verso 1. Exatamente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Continua. Peraí que eu abri em cima dele. Até qual? O próximo verso. 61, 2. Peraí. O meu tá mais compridinho do que o do Josi, parece. O meu também achei que estava mais compridinho. É que tem aquela parte ele me enviou eu acho que ele só pegou a primeira parte. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos.
Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Bom, isso está em Isaías. Nós estamos falando de um cara que escreveu isso aí há mais ou menos que uns 700, 800 anos antes de Jesus ter nascido. É tudo isso, mano. 800 anos. Vou confirmar com você já. Quer ver? Sim, senhor, 760 anos. Aproximadamente. Antes de Cristo. E se vocês derem uma olhadinha em Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, o que aparece por lá? Aliás, bem-vindo o perfil ali da Onoderma. Obrigada, é a Suelen. Oi, Suelen, tudo bem, querida? Espero que você esteja com uma Bíblia aí contigo. Obrigada. É 4 qual? Lucas 4, verso 18 e 19. Estou no auxílio do Google. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Vocês viram alguma semelhança no verso anterior? É bem parecido, né? Bem parecido, né? Bem E parecido. vocês sabem por quê? Porque ele estava se colocando tipo, como Isaías era uma profecia e ele como Ele é o cumprimento, né? Se você ler o próximo verso, olha o que Jesus está dizendo. Quer que eu leia? Pode ler. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Bem isso mesmo. Ele estava lendo. Ele estava lendo, exato. Ele estava lendo o trecho, só que nesse ponto aqui ele estava dizendo, hoje se cumpriu. A liberdade aos cativos. Vocês lembram quando a gente começou o primeiro estudo, por onde a gente começou? Vocês lembram que eu perguntei assim, como é que era? Por que é que Jesus ia ser chamado de Jesus? Vocês lembram? Mateus capítulo 1, verso 21. Para tirar o pecado do mundo. Para libertar o seu povo dos seus pecados. Isso mesmo, Mateus 1, 21. Bom, ok. Dá para a gente conseguir entender que desses versos, Deus é um Deus que está buscando dar liberdade para o seu povo? Dá para entender isso? Então, Sim. vamos tentar pensar numa coisinha então. Tá bom, se Deus está querendo me dar liberdade para o seu povo, por que é que que liberdade que é essa? Que não me deixa fazer o que eu quero fazer? Entende o que eu estou colocando? Que liberdade que é essa? Mas é que assim, não sei se você queria uma resposta agora, ou se você queria uma pergunta retórica, mas enfim. Não, vai lá. Eu pensei. A questão é que existe liberdade, sim, você pode fazer o que você quer. Só que você você é instruído a não fazer. Você é instruído, ninguém está te impedindo de fazer. Você segue livre, mas você tem autonomia, domínio sobre si próprio, e aí você escolhe não fazer. Deixa eu... Você trouxe um ponto aí que me chamou a atenção. Qual que é a diferença de alguém que faz essas escolhas do jeitinho que você descreveu de alguém que simplesmente faz? Deu vontade. Eu faço. Qual que é a diferença? O que vocês imaginam?
Depende. Deixa eu pensar. Vou te dar um exemplo. Pensa numa criança de 3 anos. Se você der a liberdade que ela quiser, o que vai acontecer por ela? Caos. Caos. Por que o caos? Porque a gente tem uma natureza ruim, né? Desde pequeno. Porque é tudo filisteu e a gente tem que converter, é isso? Porque eu coloquei que era o poder de decisão, porque dependendo da sua escolha, a liberdade que você tem é o poder da escolha. Porque dependendo da sua escolha, ela não se torna uma liberdade. Se torna uma outra prisão. Ela se torna uma prisão. Então, se eu tenho a liberdade de escolher, mas o que eu escolhi gera consequências. Gera. E aí que tá o negócio. Na verdade, quando a gente pensa numa liberdade do jeitinho que eu estava comentando aqui, né? Assim, de uma criança, é uma liberdade infantil, é um conceito de liberdade infantil. Eu achar que eu vou fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser e dane-se o mundo. Né? Você falou uma palavrinha, Bruna, que me chamou muito a atenção agorinha. Autonomia. E eu fui buscar essa definição aí no dicionário, justamente porque a gente vai utilizá-la algumas vezes aqui. Autonomia, auto de si próprio, de si mesmo. Nomia, regra, norma. Autonomia, então eu tenho uma norma em mim, uma norma em si mesmo. Certo? Quando a gente avança procurando uma definição, tem uma definição de Kant que eu achei muito boa. Esse é um filósofo também, do século XVIII. Ele fala a capacidade da vontade humana, e aí entra um pouco o que o Joaci comentou, de se autodeterminar segundo uma legislação moral, então segundo um conjunto de regras, e por ela mesma estabelecida, quer dizer, a própria pessoa estabeleceu um conjunto de regras, livre de qualquer fator estranho ou exógeno. Quer dizer, é um fator que não é de fora, é algo de dentro. Entendem? Tá? Ou uma influência subjugante, quer dizer, não é nada, ninguém está te subjugando, ninguém está te obrigando aquilo, que nem você falou, Bruno. Tá? Tal como uma paixão ou uma inclinação afetiva incoercível. Falou bonito, mas o conceito é exatamente esse. A autonomia é uma regra que eu ponho para mim. Eu assumo uma regra para mim. E aí a gente diz, por que uma criança não é autônoma? Por que uma criança não consegue ser autônoma? Por que ela precisa de um pai, de uma mãe, de alguém dizendo para ela o que ela pode e o que ela não pode fazer? Provavelmente porque ela não tem esse arcabouço moral para ter um poder de decisão. Exato. A consciência dela ainda é a consciência dos pais. Ela ainda não tomou a decisão, ela ainda não assumiu esse processo. Ela ainda não tem maturidade para isso. Então a consciência dela é delegada aos pais. O que os pais disserem que é bom, ela vai dizer que é bom. O que os pais disserem que é ruim, ela vai acreditar que é ruim. Até que em algum momento ela queira testar essas coisas. E aí cabem aos pais porem os limites. Só que quando ela vai amadurecendo, aí ela vai vendo, chegando à adolescência e um jovem adulto, ela vai vendo que ela pode tomar as decisões por si própria. Outra situação também que acho que, vamos dizer assim, caracteriza muito bem a autonomia é a questão do trânsito, das regras de trânsito. Eu quero ir de um lugar para outro. Se eu não obedecer às regras de trânsito, simplesmente eu vou do jeito que eu quiser, muito provavelmente eu não vou chegar. Por que eu não vou chegar? Porque vai acontecer um acidente, vou bater outro cara tal, que vai passar, enfim. Não vou chegar. Eu tenho que me impor as regras que me foram ditas para que aumente grandemente a chance de eu poder chegar sem ocorrer um acidente. Entende? Então, esse conceito de autonomia, né, de eu colocar em mim mesmo algumas regras, algumas definições de regras. Tá? E, claro, nesse processo, perceba que, como essa história do trânsito, o bem coletivo ele supera
o interesse individual como algo de valor, como algo que eu preciso estimar mais o bem coletivo do que meu interesse. Então, se o bem coletivo é superior, eu preciso restringir a minha liberdade, de alguma forma. Eu preciso obedecer algumas leis, algumas regras, por exemplo, no trânsito, para que o bem coletivo seja preservado. Né? Então, no fim das contas, a minha liberdade ela está restrita às normas pelo bem coletivo, para que as pessoas, para que a comunidade, enfim, onde eu estou, funcione tudo bem. E isso não vale só para mim, vale para todos os indivíduos, né, desse coletivo. E aí a gente lembra naturalmente a gente vai lembrar de um ditado que a gente sempre ouve na escola, e aliás é quando eu mais lembro, acho que eu tinha na 5ª ou 6ª série que eu lembro a professora falando, né? A sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Bom, ok. Destrinchamos um pouquinho do que é liberdade. Agora eu queria entrar num outro assunto. O que é pecado? E aí, queridão? Diz pra mim, o que você acha que é pecado? Não sei se o Marcelo tá podendo falar, ou Suelen pode falar também, tá? Cláudia, Janine, fique à vontade. É só abrir o microfone e comentar. O que é pecado? O que vocês entendem por pecado? Um de cada vez, por favor, hein? Transgressão da lei. Transgressão da lei, não, mas aí você tá sendo muito tabelinha, né, cara? Aí você tá colocando. Mas eu tô jogando pra você. É o que você ouve. É que é mais difícil até definir pecado que liberdade. Difícil, é verdade. É mais difícil. Porque depende de algumas coisas, né? Ô, Gabriel, Diga, Marcelo. eu acredito assim que tudo tem que ter referência, viu? Certo. Liberdade, a liberdade, ela depende do que você tem naquele momento, naquele local, naquela referência. Existe uma lei para determinado local. Uhum. A sua liberdade, ela tá... por mais que você fale assim, não, eu sou livre, você é livre de forma diferente. Depende de onde você está, aquele local, existe uma regra que vai limitar, que vai servir de referência para você. Beleza. Aí agora, em relação agora que você falou agora, por último, qual que era mesmo pecado, né? O que você acha que é pecado? O pecado, da mesma forma que o crime só existe se houver lei que o determine, né? Ah, interessante. Você não é advogado, né, Marcelo? Mas eu escutei o Gabriel falar isso outro dia aí. É verdade. Tem que ter uma lei, uma norma, né? E se você cumpre aquilo, você está em transgressão. Se você não cumpre... O pecado vai na mesma linha, né? Assim, de uma forma bem superficial, sem se aprofundar muito, igual o Joaci aí. Tá, deixa eu avançar então um pouco aqui. Vamos ver. Deixa eu avançar um pouquinho. Então vamos... aí. Abram, por favor. Segundo a Bíblia, o que é pecado? Tiago, capítulo 4, verso 17. Vocês têm que estar com a Bíblia na mão, pessoal. Vocês têm que me ajudar, porque senão... Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Opa! O que é pecado, segundo isso aqui? A pessoa que sabe fazer o bem. Que sabe o que tinha que fazer para fazer o bem. Eu penso assim, que se, por exemplo, a lei, né, as leis, que a gente fala lei dos homens, né, a lei aqui da Terra, ela vai variar de país para país, de estado para estado. Correto. Agora, o pecado é baseado dentro dos ensinamentos, dentro da Bíblia. E Perfeito. Ele não é local, ele não é... a Bíblia é para todo mundo. Interessante. Então, qualquer lugar que eu for morar, eu tenho que seguir. É o mesmo sábado, é o mesmo não matar, é o mesmo não
não furtar é a mesma coisa. Agora, a lei não. A lei ela não é a mesma para todo mundo, para todo local, a não ser que a lei esteja dentro dos princípios bíblicos. Não, beleza, perfeito. Então aqui nós estamos buscando a definição que a Bíblia traz para pecado. Tudo bem? Então, nesse contexto, conforme Tiago, capítulo 4, 17, e alguém, por favor, já vai pegando os outros, ele está dizendo o seguinte: quando você não faz aquilo que você sabe que deveria fazer, você está pecando. Você cometeu um pecado. Sutil, né? Interessante que a premissa é: eu teria que saber o que eu tenho que fazer. Certo? Ok? E é você não fazer é que é pecado. Você não fazer o que tem que saber, o que você sabe que deveria fazer. Bom, vamos para o próximo. Romanos, capítulo 14, verso 23. Por favor. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Opa! Segundo esse texto, então, o que é pecado? Que não provém de fé. O que não provém da fé. Quer dizer, se você está fazendo alguma coisa que não é por fé, está pecado. E eu acho que esse texto aqui está justamente num contexto onde ele está discutindo a questão da comida. Você pode dar uma mastigada aí? Posso? Já que a gente está falando de comida, porque eu achei assim, que não se baseia na fé. Tá, mas que fé? Que fé? Pois é. Entende? Porque o meu conceito de fé é uma coisa. Tá? E talvez ele não encaixe nesse... Aí eu acho que você puxou um ponto interessante, Bruna. Boa. Um ponto interessante que você puxou, Bruna. No primeiro estudo, a gente teve uma lição principal no final do estudo. Qual foi a lição? Vocês lembram? O que a gente saiu assim, como se fosse... Aliás, eu devia ter dito isso. Se tinha alguma coisa que vocês não podiam esquecer do primeiro estudo, é isso aqui que eu estou perguntando. Quem nós somos? Isso. Qual é a tua identidade? Quem que é você? Filho, nosso servo. Você é filha. Filha de quem? Deus. Filha de Deus. Exato. E se nós somos filhos e filhas de Deus, quando Deus diz alguma coisa ao teu respeito ou ao meu respeito, qual deveria ser a minha atitude para aquilo que Deus está dizendo? Crer. Crer. Eu tenho que crer. Se é Deus que está dizendo, caramba, por que eu vou duvidar? Eu quero que vocês tenham esses dois conceitos muito bem presentes, tá? Entendi. Então, que não se baseia na fé, ele está botando fé como crença. Como uma crença, como crença. Como crença, aquilo Exato. Que eu creio. Aquilo que você crê, exatamente. Tá bom? Fez sentido agora. Tá bom, beleza. Então, vamos para um próximo texto. 1 João, capítulo 3, verso 4. 1 João, capítulo 3, verso 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Iniquidade, palavrinha difícil, né? Xarope. Deixa eu comentar uma coisa. Em algumas outras traduções diz outra coisa. Diz, porque pecado não é iniquidade. Algumas outras traduções. O meu está quebrar a lei de Deus. O teu está quebrar a lei. Transgressão da lei, diz outras traduções. Agora, o ponto aqui é, quando a gente vai olhar esse texto, lá no original, quando João escreveu na sua carta, e ele escreveu em grego, a palavrinha que ele usa para essa iniquidade, para essa quebrar a lei, para essa transgressão da lei, dependendo da tradução que você pegar, a palavrinha que ele usa em grego é anomia. Parecida com uma das palavras que a gente acabou de discutir. Falta de norma seria? Falta de norma, exatamente.
falta de lei, falta de regra. Interessante que o primeiro texto fala sobre eu não fazer aquilo que eu deveria fazer, que eu sei que deveria fazer e não faço. O segundo texto fala sobre quando eu faço alguma coisa que não provém da fé. E esse terceiro texto fala sobre a não lei, sobre a falta de lei. Bom, anomia. Deixa eu colocar aqui. Falta de lei. Aí a minha pergunta para vocês é: o que é anomia? Falta de lei. Como é que eu explico isso? A ausência de lei ou de regra, desvio das leis naturais, anarquia, desorganização. Tá bom, essa é a definição que eles colocam. Aí vem meu ponto, que eu puxei lá do dicionário do Oxford. A minha pergunta aí para você é assim, deixa eu ver se eu estou com o lugar certo, é isso mesmo. O que eu faço, o pecado, quando a gente estava discutindo pecado, então pecado é anomia, pecado é falta de lei. Pecado poderia ser alguma coisa do tipo, o que eu faço é um pecado? Faz sentido isso? Pecado ser um ato que eu cometo? Parece que sim, né? Normalmente a gente tem esse pensamento. Pega Romanos capítulo 7, verso 7. Vamos lá. Romanos capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Como bem disse o Marcelo agora há pouco, eu só conheço o que é pecado porque existe uma lei. Se a lei não tivesse ali para me dizer o que é pecado, não tinha pecado. Pega o próximo texto, Romanos capítulo 6, versos 16 a 18, um capítulo antes de onde você estava. Romanos capítulo 6, versos 16 a 18. Vai lá. Alguém já prepara o próximo, tá? Por favor. Esperando eu ler? Vou ler então. Vai lá. Vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém como escravos obedientes, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Mas, graças a Deus, porque embora vocês fossem escravos do pecado, agora obedecem de coração ao padrão de ensino que agora reivindicou sua fidelidade. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça. O que Paulo está dizendo aqui de nós? Como é que a gente era? A gente era escravo do pecado. Escravo do pecado. A gente estava subjugado ao pecado. A gente era obediente ao pecado. É isso que ele estava dizendo. Né? Só que no verso 18 ele termina dizendo: vocês foram libertados do pecado. E agora vocês são servos da justiça. Na minha tradução tá como vocês se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Interessante. Ok. Boa. Um ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que ele não fala que o pecado é uma coisa que eu faço. Ele está dizendo que o pecado é algo que me escraviza. Perceberam? Perceberam que é sutil a diferença? Está dizendo que o pecado aqui é algo que me escraviza. Pega Romanos, o próximo texto. Romanos capítulo 7, verso 9 a 12. Romanos capítulo 7, verso 9 a 12. E aqui a gente vai ler devagarzinho, porque esse texto aqui, Paulo, ele se enrola um pouco. Pronto aí? Alguém tem o texto? Se não, lerei eu. Eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri.
Segura. Eu estava vivo, sem lei. Veio o mandamento, veio a lei. E aí o que aconteceu? Como veio uma lei agora eu sei o que é pecado, certo? Como eu sei o que é pecado, reviveu o pecado em mim. E eu morri. Tudo bem até aqui? Tá claro? Continua, Josi. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Não. Porque se... Que verso que você está pegando aí? Que verso você está pegando aí, meu irmão? Peraí. Romanos capítulo 7, verso... Peraí. Olha o Gabriel aí. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel. Peraí, 9. Capítulo 7, verso 10. 7, 10, tá. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Por que o mandamento que era destinado a produzir vida me produziu morte? Porque é ele que te condena, é a lei que te condena. Exatamente, porque a lei te condenou. Ela reviveu o pecado em você porque a lei apareceu e te condenou. E aquilo que era para a vida, você percebeu que era para a morte. Continua, obrigado, Josi. Continua, mais um. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Quer dizer, o pecado aproveitou a oportunidade da lei quando ela surgiu, ele me enganou e me matou. Posso mostrar uma coisinha para vocês? Eu vou mostrar um vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E vocês podem ir falando enquanto o vídeo, tá? Por favor. Eu vou só comentando para vocês entenderem o que está acontecendo. E aí eu venho perguntar, e eu quero mostrar esse vídeo pelo seguinte. Essa relação com o pecado, como é que é essa relação que a gente tem individualmente com o pecado? E eu vou mostrar esse teste para vocês. Presta atenção, esse vídeo para vocês. Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Não. Estão te ouvindo, só você. Esse teste é só eles convidam as crianças. Marshmallow Vocês já viram for you. You can either wait, a I'll pessoa give you another one to wait, or you can eat it now. assim, olha. When I come back, I'll give you Mas eu another. daqui So a then you don't 4 have minutos to. eu vou sair. Stay in here, stay in the chair till I come back, okay? Alright. Esse marshmallow, eu te trago outro, você vai ganhar 2. Mas se você comer, você vai ficar com esse só. Tá bom? Tá bom, entendeu? Então você deixa o marshmallow e se você quiser ganhar outro, quando eu voltar, se esse marshmallow estiver aí, eu te entrego outro. E aí as crianças, ó, olha só o que elas passam. Dá uma olhada. Olha a reação delas, olha a cara delas. Olha lá. Que sufoco. Não tem uma distração, né, pra coitada da criança. Não, olha, não tá aguentando. Exposto à tentação. Olha essa aí, ó. Essa aí finge que não comeu. Olha lá. Aí ele lembra. Não, eu quero outro. Percebe? Olha, deixa eu pegar um pedacinho só, não vai fazer muita diferença. Isso que não tem consequência, só tem recompensa. Se você esperar, eu vou te dar outro. Você quer comer agora, você pode comer. Eu não quis nem saber, ela comeu. Eu não quis esperar muito. Ela não é gulosa, né? Essa daí Não satisfaz. Aí, ó. I do. Oh, e aí? You did? Foi tão You bom. did? You wanted me, didn't you? Então, tá Yeah. bom. So that's why you give me another Você one? mereceu. I need both. E agora você tem 2. Opa. Beleza, pessoal? Entenderam aí Opa, aqui, o princípio do processo? Aí, qual que é a minha pergunta aqui para vocês? O que é... Ô, meu pai. Aí. O que é que está comandando essa situação para eles? Para essas crianças, o que é que está conduzindo a atitude deles?
Vontade. Desejo, vontade, né? Aquela coisa doce, gostosa, macia que eu quero comer. Os instintos. Os instintos. Os instintos de formiga. Né? Por que é que algumas comeram e outras não comeram? Eu acho que as que não comeram estavam focados na recompensa. E as que comeram estavam mais focadas naquele desejo naquele momentâneo. Eu quero isso mesmo e dane-se outro, eu quero comer um agora. Não quero esperar mais 15 minutos para ganhar 2. Né? Bom, essas crianças mostraram autonomia? O que vocês acham? Algumas sim. Algumas sim? Deixa eu explorar um pouquinho mais. Como é que é? As que não conseguiram não tinham autonomia. Não tinham autonomia. Mas vocês perceberam que mesmo aquele garoto que conseguiu, vocês perceberam alguma coisa nele, assim, do tipo, um certo sofrimento? Tava lambendo o beijo. Uma certa batalha interna que ele quase pôs na boca e jogou para cima do prato. Não foi? Bom, o meu ponto aí é o seguinte. Qual que é a diferença entre o que comeu e o que não comeu? O que não comeu, ele ganhou um segundo, certo? Mas a minha pergunta tem uma outra diferença, além da questão do resultado. A vontade daquele que não comeu era qual? Comer. A vontade era de comer. Vamos dizer que isso fosse uma outra situação. Que fosse uma situação... Não, essa não é uma situação mesmo. A vontade dele era comer. A única coisa que fez ele não comer foi o fato do benefício que você falou, do prêmio. Se fosse, em vez de um prêmio, se fosse um castigo, a mãe mandou não comer até que ela voltasse. E ele fosse lá e comesse. O sofrimento mudaria? A dificuldade, o esforço mudaria? Eu acho que sim, seria mais fácil, porque pensa numa cinta. Assim, se você comer, eu vou te dar uma cintada. Uma cintada. Exato. Aí você até fala, nem queria mesmo. O que é que falta? Por que essa criança, tanto seja ela, se ela come ou se ela não come, seja-se por um prêmio ou por um castigo, o que no coração dela está faltando? Porque ela está sofrendo do mesmo jeito. Comendo ou não? Eu acho que falta, não sei, mas entendimento. Nomia. Ela não tem uma regra para si, ela não tem autonomia. O que ela tem por dentro é anomia. É a falta de regra. Bom, isso é pecado, segundo o texto que a gente leu. O pecado não é o fato de eu fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. O pecado é a falta dessa lei lá dentro do meu coração. Porque ainda que eu faça errado ou não faça errado, a questão é o que é que está me motivando? A autonomia, a lei que eu tenho por dentro, ou o castigo, a cinta, ou o marshmallow que eu vou ganhar daqui a 15 minutos? Perceba que o ponto aqui, quando o texto fala que porque o pecado é a anomia, não é o fato de você fazer ou não fazer. O pecado aqui
é o fato de você não ter a lei. Ficou claro, pessoal? O ponto aqui do porquê? Então, quando o texto é traduzido por transgressão da lei, em inglês a tradução é sin is lawlessness. Em inglês eles traduziram melhor essa palavra, do anomia, para sem lei, né? Lawlessness. Bom, deixa eu avançar mais um pouco. Se eu estou nessa situação, que parece que eu não saio dela, né? Que eu fico nesse sofrimento. Eu quero comer o marshmallow, mas eu não quero. Porque eu quero, mas eu não quero. E eu fico nessa briga. Por que parece que eu não saio nunca dessa situação? Pega lá o texto em Romanos, capítulo 7, versos 18 ao 24. Alguém abra a Bíblia, por favor, e vamos ler. Romanos, capítulo 7, verso 18 a 24. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês, por favor, me interrompam aqui. Abre o microfone e fale, tá? Não tem problema, não. Se eu souber, eu respondo. Tá bom? Senão, a gente discute e vê onde a gente chega, onde que o Espírito nos leva. Romanos, capítulo 7, verso 18 a 24. Alguém lê? O meu tá bem perto da mais tradicional aqui. Vai lá, pode ir. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com feito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Segura um pouquinho. Então, Paulo está dizendo assim, olha, na minha carne, aqui, né, no meu corpo, não tem bem nenhum. Eu sei o que eu quero fazer, mas eu não consigo fazer o bem. Tudo bem? Tá claro aí o conflito que Paulo está passando? É o garoto lá, são os garotos lá com o marshmallow na frente deles. Gabriel. Oi, querida. Então, tem uma questão. Porque se nós não conseguimos, por nós mesmos, controlar nossos impulsos, então a gente age por impulsividade ou por uma natureza primitiva, digamos assim. Automaticamente, o ser humano, por sua natureza, não teria liberdade. Porque se a gente não tem liberdade para escolher o certo, porque nós não conseguimos, então o ser humano não tem liberdade. Se você me der mais alguns minutos, eu acho que a gente consegue discutir esse ponto que você está colocando, Gabriel. E está muito bem colocado. Pode ser? Me dá mais alguns minutos. Ih, travou a imagem dele, mas espero que ele tenha pegado. Tudo bem, né, Gabriel? Beleza? Então tá. Continua, Suelen, por favor. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ai, que luta. Continua. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado é que habita em mim. Quem é que está fazendo aquilo que eu não quero? O pecado. Eu. Não, olha o que está escrito no texto. O que está escrito no texto que você acabou de ler? Verso 20. Ah, sim. O texto está dizendo que é o pecado. A gente leu que o pecado é a anomia, é a falta de lei. É essa falta de lei que me leva a fazer aquilo que eu não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, se fosse para escolher, você sabe que o certo seria fazer tal coisa. E você quer fazer isso. Mas por algum motivo, você não faz. É o que ele está discutindo aqui. E esse motivo é o pecado. É o pecado. Perceba que não é fazer o errado que é o pecado. É a razão pela qual você não faz o certo que é o pecado. Então o pecado é um elemento destilado da essência humana? Ele é heterogêneo ou... Não entendi. Na verdade é um texto que a gente leu lá em Tiago, um pouquinho antes de você chegar, Gabriel, que ele fala que pecado é a transgressão da lei, em algumas traduções, que é a quebra da lei em algumas outras, ou
em grego, que é o original, anomia, falta de lei. Então, nesse contexto, com esse pensamento da falta de lei, quando eu leio aqui aquilo que eu quero fazer, eu não faço, então não faço eu, mas é o pecado que está fazendo, que habita em mim, é justamente o que está habitando em mim? A falta de lei, a anomia, o pecado. E eu diria mais, não, senão a gente vai complicar mais um pouco. Verso 21, continua, Suelen, por favor. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Eu penso em Deus, eu tenho prazer na lei dele. Eu sei que a coisa é boa. Eu sei que ele está pensando nisso por minha causa. Continua. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Vocês enxergam aqui o conflito daquelas crianças na frente do marshmallow? Ou vocês enxergam a vocês mesmos, individualmente, uma situação onde a gente mesmo se percebe em conflito sobre determinada circunstância e cada um sabe onde aperta o calo no sapato? Pega mais um verso, então, verso 24. Oi, fala, Gabriel. Desculpe interromper, porque eu pensei numa coisa. Porque, assim, se pensar num princípio evolutivo, o prazer, ele é um fator evolutivo. Uhum. Porque determinadas civilizações, por exemplo, a reprodução só foi alavancada por causa do prazer, porque os animais começaram a sentir prazer sexual e daí começaram a se proliferar. Sim. Mas como é que você sente prazer obedecendo a lei de Deus se isso é intuitivo? Como é que você sente? Essa é uma grande diferença entre animais e seres humanos. Qual que é a diferença entre animais e seres humanos, meu irmão? Discernimento. Os seres humanos têm razão. Tem razão, tem livre-arbítrio. Eles não vivem pelos instintos. Exatamente. O animal é por instinto. Ele não tem filtro nenhum. Porque assim, se houvesse prazer em obedecer à lei de Deus, logo o pecado não seria tão aprazível quanto a lei. E automaticamente ninguém pecaria. Mas no texto que a gente leu, ele fala que na mente dele, ele tem prazer na lei de Deus. Mas no corpo, batalha contra a mente. Foi isso que a gente leu até aqui, nos versos. Na minha carne, eu tenho uma lei que batalha contra a lei da minha mente. Quer dizer, ele quer uma coisa na mente dele, mas o corpo, a carne, o físico dele quer outra. E isso entra em choque e batalha. E aí vem a conclusão, vamos dizer assim, a primeira conclusão no verso 24. Lê pra gente, Sueli, o verso 24, por favor. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O Paulo está dizendo, cara, olha que miserável que eu sou, né? Como é que eu saio disso aqui? Como é que eu me livro dessa situação? Né? Vamos pegar o texto de Efésios. Alguém já buscou os Efésios, né? Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. Vai lá, Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Tinha um espírito de desobediência em mim, que conduzia as minhas ações, que conduzia aquilo que eu fazia. E aí eu não saio desse buraco. Vocês lembram do primeiro estudo, quando a gente falou que tinha uma certa situação que eu fico num ciclo e que eu não consigo sair? Né? Eu cedo a uma situação, uma tentação, a um problema, enfim,
eu deixo que a lei do pecado e da morte me conduza, faço o que eu não deveria, ainda assim eu vou para Deus, peço para Ele perdão, e Deus faz o que mesmo? Perdoa. Me perdoa. E aí eu volto no dia seguinte, beleza, estou perdoado, saio de casa, começo no trabalho, e eu caio na mesma situação, eu erro de novo, e eu me ligo no que eu fiz bobagem, volto para Deus, e eu peço perdão para Deus, e Deus faz o quê? Me perdoa. Só que isso fica girando o tempo todo, porque o tempo todo eu estou nesse conflito entre aquilo que está na minha carne e aquilo que eu desejaria, que era poder obedecer a Deus. Como é que eu saio dessa situação? Bom, deixa eu colocar aqui para vocês. Aí. Olha só como é o próprio Efésios, capítulo 2, na sequência do texto que a gente estava lendo, se você puder ler, Bruna, verso 4 ao verso 7. Olha o que ele coloca como situação para essa mudança. Efésios capítulo 2, verso 4 ao verso 7. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. O que é que Deus fez por meio de Cristo? Ele nos ressuscitou, nos trouxe a vida. Quer dizer, a gente estava morto espiritualmente, né? E quando a gente lê em Romanos lá que a gente estava morto e o pecado na minha carne me levou à morte, é porque eu estou morto espiritualmente. Mas ele diz, por Cristo Jesus, Ele me trouxe a vida, Ele me ressuscitou. E pela graça dEle, através de Jesus, tudo muda. E aí vem o ponto, o texto de Romanos. Romanos capítulo 7, verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Mas ele coloca aqui, graças a Jesus Cristo. Tá bom, Gabriel, tá muito etéreo essa história aí. Como é que vai ser isso? Né? Tá muito etéreo, tá muito vapor essa conversa. Como é que isso rola? A gente já entendeu que o pecado é a anomia, é a falta de lei no nosso coração. A gente já entendeu que não é o que eu faço, mas é o que está me motivando, é o espírito que está me conduzindo. Esse é o pecado. Se eu estou no espírito da desobediência, é o pecado que está em mim. E aí quando vem a lei, ou vem alguma situação, ainda que eu cumpra, ou que eu não cumpra, o processo é o mesmo. Como é que era aquela outra situação? Pecado não é o fato de eu sair com a minha secretária. Pecado é o fato de eu ter olhado para ela com outra intenção. Mesmo que eu não tenha feito. Essa é a anomia. É o que está aqui dentro. Bom, como é que isso muda? Vocês já pararam para ver essa cena, né? Vocês sabem o que é esse trecho aqui dessa obra que eu coloquei aqui no desenho, né? O dedo de Deus encostando no dedo. Isso. Qual que é o de Deus aqui? Agora não. É o da direita. É o da direita. Eu não sei se você percebe a diferença entre o dedo da direita e o dedo da esquerda. Parece que o dedo da direita tá... Tipo, você vê um movimento no dedo, um ativo, e o outro é mais passivo, caído. Exatamente, querida. Quem está procurando quem aí?
É Deus que procura a gente. Ai, que lindo. Exatamente, Rita. Isso mesmo. É Deus que está se esticando, tentando alcançar o homem, e o homem, tipo. Fazendo corpo mole. Essa mão aí é de corpo mole. Exatamente. Bom, deixa eu finalizar então aqui no ponto. Como é que é essa liberdade? Então, como é que eu faço para essa situação que a gente conversou mudar? Romanos, capítulo 6, verso 17, verso 18, por favor. Romanos, capítulo 6, verso 17 e 18. Alguém lê. Mas damos graças a Deus porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que recebem. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. No momento que Jesus transforma meu coração, eu deixo de ser escravo do pecado. A anomia, ela desaparece. E a vontade, e a lei, e aquilo, e o desejo que Deus tem para a minha vida é o que entra em mim, é o que acontece em mim. E aí sim as minhas decisões, elas vão ser autônomas. Porque eu tenho eu assumi para mim uma lei, eu assumi para mim uma norma. Não a minha norma, mas a norma de Deus. Mas, Gabriel, a partir de que ponto, que momento, que evento, a gente vai começar a sentir prazer em obedecer à lei de Deus, como foi dito em outro versículo? Sim. Tipo, a partir de que momento? Por exemplo, uma pessoa pode, de repente, achar que ela está em pecado e que precisa de Deus. E aí começar a buscar Deus. Instantaneamente ela vai começar a sentir prazer em obedecer à lei de Deus? Provavelmente Ou é um não. processo? Provavelmente não. Mas existe uma transformação que acontece. No estudo passado, a gente falou sobre essa transformação. Você lembra? Lembra no primeiro estudo? Lembro. Como é que era essa transformação? Nós estávamos falando do filho pródigo. Quando ele volta para casa, não porque ele estava arrependido, mas ele volta porque ele estava com fome. Ele volta para o pai pedindo o que ele estava pedindo para o pai? Misericórdia, para ele não receber aquilo que ele merecia. Só que o pai dá o que para ele? Dá graça. Dá mais do que ele... Dá o que ele não merecia. E o fato dele receber do pai aquilo que ele não merecia, o que causou no coração dele? Imagina. Você falou outra palavra naquele dia. Gratidão também. Gratidão. Imagina, você é um rapaz que você... Vergonha. Constrangimento. Constrangimento, isso mesmo. Dá de tudo. Exato. E é violento isso. É violento, porque assim, é como se a graça fosse um tufão que passasse por cima de você. Porque aquilo te leva a uma situação de você reconhecer e falar, cara, mas eu não mereço nada disso. Como é que ele está fazendo isso comigo? E aí, se você não for um psicopata, certamente esse constrangimento vai começar esse processo de mudança, de transformação que você perguntou, Gabriel. Até para mim, até a questão da conversão, sabe? Foi um processo lento. Uhum. Na minha vida. Eu vi o quanto demorou para eu realmente me converter. Então tudo é um processo, inclusive a transformação não é instantânea. Não é. Exige um esforço até nosso. Uhum. Porque muitas vezes a gente não acredita naquilo que o pai está dizendo. Para alguns é instantâneo, para outros não. Isso varia também. Depende muito dessa questão de acreditar. É fundamental você acreditar no que Deus está falando. Sobre você. Sobre nós. A gente
não parte desse princípio, ou enquanto eu estiver duvidando disso, vai ser um trabalho, até que chegue um ponto em que você não duvide. Mas para alguns essa dúvida não vai existir. Ela, a partir daquele momento, existe essa fração. Existem exemplos aí de pessoas que se converteram de uma maneira muito rápida. E quando eu digo se converter, é nada mais do que foi o momento que ele acreditou. Ele não teve mais dúvida que era aquilo. O que Deus estava dizendo a respeito dele. Que Deus estava falando sobre ele. Tiago, capítulo 2, verso 12. Tiago, capítulo 2, verso 12. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tem uma lei da liberdade aí. Liberdade por quê? Porque a gente tem autonomia. Porque não falta lei aqui dentro. Não falta... aqui mesmo. Ou pode ser. Não falta lei aqui dentro. Ao contrário, está a vontade de Deus no meu coração. Por que ele está no meu coração? Porque eu entendi que o que ele está fazendo, o que ele fez é porque ele me amou, porque ele me entregou, porque ele me esmagou com a graça dele. Próximo verso. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A partir do momento que eu creio naquilo que Deus está dizendo a meu respeito, que eu creio no que Deus diz sobre a minha vida, a partir do momento que eu digo já, Pai, eu quero fazer a tua vontade, ainda que meu corpo diga que não. Então ele diz, você é meu filho. A partir desse momento, Cristo nos liberta. Significa que essa liberdade, que eu não vou mais pecar? Significa que está impossível eu pecar? É isso? Não, né? Eu tenho a chance de tropeçar. Eu posso escolher fazer errado. Eu posso escolher pecar. Mas perceba que o que eu trouxe para o meu coração já está me dizendo outra coisa. A norma que eu estou assumindo para mim já está dizendo, cara, para que eu vou voltar para aquele lugar onde eu não era melhor do que aquilo que eu fiz ontem? Para que eu vou me fazer escravo do pecado de novo? Para quê? Romanos, capítulo 8, verso 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nossa, sabe? Desculpa. Não, diga. Mas agora me deu uma epifania. Por favor, quero te ouvir. Porque, não sei se tem, talvez não tenha nada a ver. Mas é engraçado, porque esse versículo é usado para justificar que a gente vive no tempo da graça e não da lei. Em outras igrejas. Ok? Só que com o contexto que a gente está colocando hoje, que é a lei que nos condena, ele livra a gente da lei porque ele está livrando da condenação e não da norma que deveria reger a nossa vida. Nossa, obrigada. A lei é pura, santa e boa. Sim, então por que ele vai livrar você da lei? Não, ele porque vai... ela não me acusa mais. Sim. Ela já não me aponta mais. Pô, mas isso quer dizer que eu posso, que ela não vale? Não, claro que ela está valendo, mas sabe onde que ela está? Ela está aqui dentro. Então tudo que eu vou querer fazer, a minha liberdade está justamente porque tudo que eu quero fazer não é nada diferente daquilo que Deus quer para mim. Você alinhou uma coisa com a outra. E se eu estou em Jesus Cristo,
não tem mais condenação para mim. Eu posso pecar? Pode, querida. Você vai poder tropeçar? Vai. Vai olhar uma mulher bonita na rua e vai pensar bobagem? Ah, vai. Mas na mesma hora você vai lembrar quem você é. Na mesma hora você vai lembrar quem está no teu coração. Na mesma hora você vai lembrar o que esse pai fez por você. Ô, Gabriel. Diga, meu querido. Você falou o ponto que eu estava aqui em mente até agora, aqui querendo falar. Você vai lembrar de quem está no seu coração. Uhum. Eu acho que o estudo estava indo assim para um lado muito de, cara, carrega as normas no seu bolso, e se você olhar e você ver que não é legal, que pode dar problema, você corre lá nas normas, vê que é pecado e não faz isso. Eu estava pensando coisa muito assim, né? E aí você coisa agora eu acabei inferindo aqui porque eu concordo plenamente. Coisa de Deus, e você não vai precisar ficar preocupado, pô, será que eu transgredi um mandamento quarto, quinto, oitavo? Pai, eu pequei, meu Deus do céu. Paulo, por exemplo, eu não sei como é que ele entrou tanto nessa pira de dizer que essas coisas que ele fala, né? Que a gente fica aqui até meio atordoado. Fala, meu, como é que o cara... Que vida que ele levava, né? O pecado que existe em mim não sou eu que faço, mas o que eu quero fazer eu não consigo. Pô, coisa de louco isso, né? Mas eu acho que no mundo que a gente vive hoje, enche o teu coração com as coisas de Deus e você não vai ter que ficar preocupado se você tropeçou. Às vezes você tropeça até de uma forma assim, involuntária, mas que Deus já olhou para você e falou assim, meu filho, pô, você tropeçou, mas eu senti que não era isso que você tinha no seu coração. Você já está perdido. Levanta, então, limpa a bunda, levanta e continua. Isso. Que isso não muda quem você é. Isso não muda quem você é. O fato de errar não muda quem você é. Desde que você creia que Deus está dizendo sobre você. Não é à toa que quando Deus falou com Abraão, onde está isso? Gênesis, capítulo 29. Sabe o que eu estou tentando lembrar? Quando ele fala, e Abraão creu na palavra de Deus, creu no que Deus disse para ele. E isso lhe foi imputado como justiça. Simples assim. Desde que você creia que você é filho. Entenda a sua identidade, entenda quem você é. E ainda que você tropece, filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês vierem a pecar, vocês têm um advogado. Do lado de Deus. E você vai dizer, pai, eu pequei, eu errei, mas eu te digo obrigado. Porque eu sei que o Senhor já me perdoou. Porque essa pessoa não sou eu. Eu sou o teu filho, eu sou a tua filha. Porque eu sou nova criatura. Porque eu nasci de novo. Beleza, pessoal? Gabriel, tem outra questão. Pois não. Vai lá. E quando você não sente mais remorso pelo pecado, como é que fica? Pois é. Essa é a situação. Vai contra o Espírito Santo, não é? Exato, vai. Na verdade, não é o Espírito de Deus que está habitando na gente, mas é o Espírito da desobediência. É o Espírito regido, que é regido pela lei da morte. Isso não é um dos maiores pecados? Você acha que você está se referindo a um texto que quando Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Isso, quando nega, né? Isso mesmo. Eu te diria que a gente tem que, vamos dizer assim, aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema para a gente poder chegar no que seria esse ponto de maneira mais consistente. Mas o ponto que o Gabriel colocou aqui, quando a gente ainda não tem isso no coração, eu estou na minha anomia, eu não tenho a regra no meu coração, então eu estou fazendo aquilo que eu quero. Mas assim, vale a pena pedir perdão? Por exemplo, eu cometi um pecado, mas eu não sinto nada
por esse pecado, tipo, eu não sinto remorso nenhum. Mas mesmo assim eu peço perdão para Deus. Não, mas faz alguma diferença? O arrependimento precisa. O arrependimento é o processo de você identificar que existe. Deixa eu identifiquei que eu tô errado e que aquilo é pecado, mas eu não sinto nada, tipo... mas você sentiu que estava errado. Não, mas deixa eu contar uma coisa. Não, olha só, deixa eu dar um exemplo. Para uma hora mostrar para você que você está errando. É uma obra do Espírito Santo, em determinado momento você vai... Só de você ter identificado que estava errado, isso já faz parte do processo do arrependimento. É o que estava em Tiago, no capítulo 4. Diz aí. Eu sei fazer o bem e não o faço. Eu sei qual é o caminho do bem e não escolho não fazer. Isso é pecado. É a mesma coisa que eu contrário. Só que eu quero responder a última pergunta que o Gabriel colocou. O perdão, querido, exige 2 etapas. Se você prestar atenção. Se eu peco contra você, isso quer dizer, eu faço alguma coisa contra você, eu vou para você e te peço perdão. Esse é o primeiro. São 2? Na verdade sim, eu estou pedindo perdão. Aí Mas você tem que reconhecer também. Não, mas ele falou em pedir, ele não falou em reconhecer, ele falou em pedir. Tá? Eu peço perdão para você. Você faria o quê? Você me perdoa. Certo? Você diz, tá bom. Se houve dano lesado, eu tenho que ressarcir o dano. Mas se não... Eu estou te pedindo perdão. Você me perdoa. Uhum. Ok. Você me dá o seu perdão, para que ele se efetive, eu tenho que aceitá-lo. Para que o perdão seja completo, eu tenho que querer receber esse perdão. Eu posso até pedir, mas se eu não quero recebê-lo, ainda que você me dê esse perdão, ele não... É como se você continuasse se sentindo culpado. Acontecem situações na vida que você erra, você pede perdão, a pessoa te perdoa, mas você se sente culpado, mesmo que a pessoa já te perdoando, você já está ali, está angustiado. Você esquece disso. Né? Essa é uma forma. A outra forma é você tá nem aí pro perdão dela. E se você não tá nem aí... Mas se você tivesse nem aí, você não ia pedir. Beleza, eu tô só pegando a situação que o Gabriel colocou. Mas se você não tá nem aí pro perdão que você tá recebendo, no que isso muda para você? No que isso te transforma? Que isso te altera? Tá, mas de forma prática, o que é receber o perdão? De forma prática, assim, pedir para Deus, me perdoa, mas assim, eu não tô sentindo nada em relação a isso, mas me perdoa, por favor. E reconhecer seria não cometer o erro novamente? Pelo menos. É um bom princípio, eu diria. Porque não existe graça sem transformação. A graça que muda a gente, estou remetendo à história do pai quando recebe o filho. Essa graça, esse receber aquilo que eu não mereço, se ela não nos transforma, isso não é graça, é outra coisa. É a corrupção dentro de mim. Deixa eu tentar ajudar. Vai lá. Se você tá em pecado e isso não te incomoda mais, a sua consciência está tranquila com isso, mas em algum momento você sabe que não é certo. Isso faz mal para você. Por mais que você esteja em recorrência, você sabe que isso não é uma coisa saudável para você e não está te fazendo bem. Porque em algum momento você já identificou que isso é um pecado ou um ato errado, vamos dizer assim. Uhum. Você pode ter certeza que em algum momento você vai colocar como padrão para você um limite, porque aquilo não está te fazendo bem. Então é inerente do ser humano você se proteger. E aí você já deu uma brecha para o Espírito Santo começar também a reforçar na sua mente que o caminho não é esse.
Tá? Então, acho que assim, é uma questão até de naturalmente você reconhecer que, por mais que isso não pese na sua consciência, mas é alguma coisa que não te faz bem. E olha que se você pegar alguém mais malvado, vamos dizer assim, e eu já conheci pelo menos, que eu lembro, que o cara sabe que está fazendo errado e ele quer fazer errado e ele continua fazendo errado porque a anomia está nele, o espírito do pecado está nele, ele não tem o menor interesse em mudar, ele não tem o menor interesse, ainda que ele não está nem fazendo mal para ele, ao contrário, ele está tirando vantagem de você e ele não está nem aí. Tem isso também. Então, por isso que eu entendo, nesse contexto, Gabriel, que Jesus fez tudo o que fez para nos dar a oportunidade, nos abrir a porta, abrir a possibilidade de transformar aquilo que a gente tem aqui dentro. E aí a gente sair de uma situação de anomia, de uma situação de pecado, para que o Espírito de Deus habite em mim. Ajudou? Beleza, meu irmão. Mais alguma questão? Se não, eu vou pedir para a gente encerrar aqui. Você quer falar alguma coisa, Josi? Respondendo a pergunta, o Gabriel fez no meio da apresentação aí, do estudo, ele perguntou sobre a liberdade. Quando que a gente tem essa liberdade, o conceito de liberdade é importante para você definir, porque se for pensar na liberdade, aquela na qual simplesmente você não vai fazer exatamente tudo o que você quer, sem interferência de nenhum senhor, vamos dizer assim, de nenhuma regra, ou que seja, restringindo, vamos dizer que esse mundo aqui não existe absolutamente nenhuma regra, você não vai sofrer consequência nenhuma do que você fizer. Nenhum, zero. Pode matar, pode negócio, vai continuar tudo, consequências zero. Essa liberdade que às vezes a gente acha, que constrói pensando isso como liberdade, ela é utópica. Eu não creio que exista nenhum lugar que coexista esse tipo de liberdade. Então, para toda liberdade dentro do contexto que a gente fez, você vai ter que escolher alguma norma para viver. Eu estou colocando essa palavra que vem de encontro ao estudo. Então, aqui é uma questão de escolher só qual norma que você quer, entendeu? Se você quer acreditar na norma que Deus nos dá, que Ele coloca como liberdade, porque através dele, você alinhando com o que Ele tem como norma, o que Ele diz sobre você, você vive. Fora dele, a consequência não é vida. É morte. É morte, entendeu? Então aí alguns podem dizer, minha esposa diz assim, brinca, né? Fala, então eu não tenho escolha. Se entre a vida e a morte, eu só posso escolher entre a vida e a morte? Olhando de forma sensata, parece que não. Mas como não é uma consequência imediata, então a gente muitas vezes leva de forma leviana essa decisão, entendeu? Mas ela é uma decisão importante, ela é uma decisão realmente entre a vida e a morte. Não tem muito outra coisa, entendeu? Pra gente, por mais que a gente queira talvez construir uma utopia nisso, mas só tem uma coisa, uma consequência te leva para a vida, a outra consequência te leva para a morte, a outra escolha do cara. Bruna? A gente tem que lembrar sempre que Deus é amor.
Sim. Deus não vai nunca deixar um filho dele em angústia, em agonia, sem dar uma luz para a vida dele, um sentido, né? Inclusive para as dúvidas que estão dentro do coração. Tem gente que tem problema sério com honestidade na parte financeira, Sim. no trato com pessoas. Tem gente que ela rouba um troco assim, e constantemente. Isso já nem se torna pecado mais, né? Então são coisas que a gente, todo ser humano tem seus problemas, e acima de qualquer coisa lembrar que Deus é amor, que Ele ama cada filho seu, e Ele está preocupado com a nossa condição, com a nossa situação, com as nossas dúvidas e angústias, enfim. Por isso que é Ele que está sempre procurando pela gente. Né? Você ia falar alguma coisa, Bruno, ou já foi? Foi sem querer. Que eu levantei a mão. Então tá bom. Bom, pessoal, vamos orar então? Que eu acho que foi uma boa conversa. Obrigado, viu? Foi muito bom. Alguém ora, por favor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nesse estudo, um estudo dirigido, mas que traz um tema importante para que entendamos profundamente sobre o que é o nosso poder de escolha, o que é liberdade, o que é o pecado. São conceitos que nos levam a refletir e também sempre instigar sobre o que é o seu amor por nós. Nós, constrangidos por isso, nos movemos, Senhor, querendo obedecer a Ti, querendo sermos servos de Ti, entendendo que é isso que vai nos trazer a verdade, a justiça. Ao identificarmos isso, também queremos levar essa verdade a outras pessoas. Todos que estão aqui estão buscando a Ti, têm dúvidas, têm anseios, têm dificuldades, e nós queremos que o Senhor e o Teu Espírito esteja dentro do nosso coração, agindo e fazendo com que nós entendamos cada vez mais tudo isso. Então, nos dê uma boa noite de repouso e uma boa semana, que possamos absorver todo esse ensinamento aqui que o Senhor nos trouxe. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Obrigado. Valeu. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Suelen. Valeu. Boa noite.